Eu só... Minha mente corria desesperadamente atrás de uma desculpa. Precisava de ar fresco. Com o telefone satelital no bolso? Depois de falar com Frank? Ele balançou a cabeça como um professor desapontado com um aluno. Tch, tch. Achei que teríamos mais tempo para nos conhecer propriamente antes que você descobrisse. Ele deu um passo em minha direção e instintivamente recuei até sentir o parapeito da varanda contra minhas costas. Estávamos no segundo andar. Pular seria arriscado, mas talvez minha única opção. Quem é você? Perguntei, tentando ganhar tempo, meus olhos procurando freneticamente qualquer coisa que pudesse usar como arma. O homem sorriu. Um sorriso que nunca alcançou seus olhos frios. Tenho muitos nomes. Matthew, Thomas. Para Frank, sou o colecionador. Mas você pode me chamar de Michael. Michael. Um nome surpreendentemente comum para alguém tão monstruoso. O que fez com o verdadeiro oficial Reynolds? Perguntei, embora temesse a resposta. Ele está... indisposto no momento. Nada pessoal. Michael estendeu a xícara em minha direção. Chá? Coloquei algo especial para você. Por que está fazendo isso? Perguntei, ignorando a oferta, minha mente correndo para encontrar uma saída. Por quê? Michael repetiu, parecendo genuinamente intrigado pela pergunta. Tantas respostas possíveis. Por diversão, por vingança, por arte. Ele colocou a xícara sobre uma mesa próxima e cruzou os braços, estudando-me com a intensidade de um cientista observando um espécime particularmente interessante. Sabe o que é fascinante em você, Mariana? Você realmente acreditou que eu me importava. Ele riu, um som que fez meus pelos se arrepiarem. Todas aquelas historinhas sobre minha infância difícil, minha luta para sair de Newark, você absorveu tudo como uma esponja. Tão idealista, tão ingênua. Como encontrou o verdadeiro Matthew Carter? Perguntei, desesperada para mantê-lo falando enquanto tentava pensar em uma rota de fuga. Um bom disfarce, não acha? Usei documentos falsos, alguns contatos no clube para criar a identidade. O verdadeiro Matthew nem sabe que existe uma versão falsa dele por aí. Michael deu um passo mais próximo, e eu pude sentir seu cheiro. Algo artificial e metálico que não combinava com a memória que tinha de Matthew. Mas chega de conversa. Temos um cronograma a cumprir. Nesse momento, ouvi sirenes ao longe. Frank havia conseguido acionar a polícia local. Uma expressão de irritação cruzou o rosto de Michael. Parece que nosso tempo juntos será mais curto do que planejei, ele disse. Seu tom agora mais urgente. Uma pena. Tinha todo um itinerário preparado. Em um movimento rápido, ele sacou uma seringa do bolso. Meu corpo reagiu por instinto. Agarrei o vaso de planta mais próximo e o arremessei contra ele com toda a força. Michael desviou, mas o vaso o acertou no ombro, fazendo-o cambalear. Aproveitei a distração para correr em direção à porta da frente. As sirenes estavam mais altas agora, a polícia se aproximando rapidamente. Cheguei à porta e girei a maçaneta. Estava trancada. Claro que estaria. Michael não seria descuidado. Não há saída, Mariana, ele disse, recuperando-se rapidamente, a seringa ainda em mãos. Mas não se preocupe. Não vou te matar aqui. Frank precisa assistir, entende? É parte do processo. As sirenes pararam abruptamente. Os policiais haviam chegado à casa. Ouvi passos pesados nas escadas. Michael também ouviu, seu rosto se contorcendo em uma máscara de fúria. Isso não acabou, ele sibilou, recuando em direção à varanda. Diga a Frank que estarei observando. Sempre observando. Antes que eu pudesse reagir, Michael saltou para a varanda da casa vizinha em um movimento ágil que parecia impossível para alguém de sua estatura. No instante seguinte, a porta da frente foi derrubada e 3 policiais armados invadiram a casa. Senhora, está ferida? Um deles perguntou, aproximando-se rapidamente. Ele foi pela varanda! Gritei, apontando. Acabou de pular para a casa ao lado. 2 policiais correram para a varanda enquanto o terceiro ficou comigo, mas eu sabia, de alguma forma, que Michael já estaria longe. Ele havia planejado tudo, inclusive uma rota de fuga. Trêmula e exausta, deixei-me cair no sofá. A adrenalina começava a diminuir, deixando apenas o terror puro do que havia acabado de acontecer. O homem que havia me tratado com tanta gentileza nos últimos dias, que havia me trazido comida e verificado se eu estava bem, era o mesmo monstro que havia assassinado pelo menos 6 mulheres. E ele havia estado brincando comigo o tempo todo. 3 horas depois, Frank chegou. Pálido, desarrumado, com olheiras profundas e uma expressão de puro pânico que se transformou em alívio ao me ver. Atravessou a sala em 3 passadas longas e me puxou para um abraço quase doloroso em sua intensidade. Achei que tinha te perdido, ele murmurou contra meu cabelo, sua voz embargada. Quando você disse que ele estava aí, foi o pior momento da minha vida. Agarrei-me a ele, finalmente permitindo-me chorar completamente. Não apenas pelo susto recente,
mas por toda a situação absurda em que minha vida havia se transformado. A camiseta de Frank ficou úmida com minhas lágrimas, mas ele apenas me segurou mais forte, seus lábios pressionados contra minha testa em um contato contínuo e reconfortante. O que aconteceu com o verdadeiro oficial Reynolds? Perguntei quando finalmente me acalmei o suficiente para falar. A expressão de Frank escureceu. Encontraram o corpo dele em uma vala a 2 quilômetros daqui. Estava morto há pelo menos 4 dias. Isso significava que Michael havia assumido seu lugar imediatamente após a partida de Frank. Provavelmente havia nos seguido até os Hamptons, esperado o momento certo e interceptado o verdadeiro oficial antes que ele chegasse. Ele disse que se chama Michael. Contei a Frank enquanto nos sentávamos no sofá, minha mão firmemente segura na dele, como se temesse que eu desaparecesse se me soltasse. Frank assentiu lentamente. Michael Santoro. É um dos nomes que suspeitamos. Era jogador de futebol de verdade, ligas menores, até sofrer uma lesão que encerrou sua carreira há 5 anos. Então a história sobre crescer em Newark, sobre o futebol ser sua salvação, era verdade? Parcialmente. O que torna psicopatas como ele tão perigosos é que misturam verdades com mentiras. Torna tudo mais convincente. Frank segurou minhas mãos entre as suas, seus olhos buscando os meus com intensidade. Mari, precisamos te tirar dos Estados Unidos. A declaração me pegou completamente de surpresa. O quê? Ele não vai desistir. Agora é pessoal. Você o identificou? Frustrou seus planos. Para um narcisista como ele, isso é intolerável. Frank apertou minhas mãos, seus olhos implorando por compreensão. Tenho um contato no FBI com conexões na Interpol. Ele pode arranjar proteção na Europa até capturarmos Michael. Você está me pedindo para deixar tudo? A faculdade, o estágio, minha família? A perspectiva era esmagadora. Por quanto tempo? Estou pedindo para você ficar viva, Frank respondeu, seus olhos implorando por compreensão. É temporário. Alguns meses, talvez, até resolvermos isso. O peso da situação finalmente me atingiu por completo. Não havia volta à normalidade. Não havia retorno à vida simples de estudante que eu levava apenas 2 semanas atrás. Michael, o colecionador, havia me marcado. E enquanto ele estivesse livre, eu seria um alvo. E você? Perguntei, um novo medo se formando quando notei a hesitação em seus olhos. Virá comigo? Frank desviou o olhar. E naquele momento soube a resposta antes mesmo que ele falasse. Não posso. Preciso ficar e coordenar a caçada. Sou o único que realmente conhece como ele pensa, como ele opera. Uma dor aguda atravessou meu peito. Então é isso? Acabou? Não. Frank respondeu firmemente, levantando meu queixo para que eu olhasse em seus olhos. Aqueles olhos verdes intensos que haviam me cativado desde o primeiro momento. Não acabou. É apenas uma pausa. Uma separação temporária para mantê-la segura. Ele me beijou então, suavemente, seus lábios apenas roçando os meus, como se eu fosse algo precioso e frágil. Vou te encontrar, não importa onde você esteja. Ele sussurrou contra meus lábios. É uma promessa. Queria acreditar nele. Queria acreditar que haveria um final feliz para nós depois de tudo isso. Mas algo nos olhos de Frank, uma sombra de dúvida, um lampejo de incerteza, me fez questionar se ele realmente acreditava no que dizia. 2 dias depois, estava em um avião para Paris com um passaporte diplomático temporário e uma identidade nova. Isabela Santos, 19 anos, estudante de intercâmbio. Deixei para trás tudo o que conhecia. Minha família, que acreditava que eu estava em um programa acadêmico especial, meus amigos, minha vida. Frank me acompanhou até o embarque no JFK. Nosso último momento juntos foi dolorosamente breve. Um abraço apertado, um beijo desesperado, palavras sussurradas de amor e promessas de reencontro. Vou te encontrar quando acabar. Ele prometeu, seus olhos verdes brilhando com lágrimas contidas, suas mãos segurando meu rosto como se tentasse memorizar cada detalhe. Espere por mim. Sempre, respondi, minhas próprias lágrimas caindo livremente agora, meus dedos traçando o contorno de sua mandíbula, a textura de sua barba, memorizando a sensação. Uma última vez, seus lábios encontraram os meus, um beijo que tentava conter uma história inteira, uma promessa, um adeus que nenhum de nós queria admitir que poderia ser permanente. Quando o avião decolou, deixando Nova York para trás, olhei pela janela para a cidade que havia sido meu lar. Em algum lugar lá embaixo estava Frank, provavelmente já de volta ao departamento de polícia, obsessivamente trabalhando para capturar o homem que havia destruído nossas vidas. E em algum outro lugar, talvez observando o mesmo avião partir, estava Michael, o colecionador, esperando, planejando, determinado a terminar o que havia começado.
Fechei os olhos, deixando as lágrimas finalmente caírem livremente. O pingente de estrela que Frank havia me dado como presente de despedida pesava contra meu peito. Um lembrete constante do que havia perdido e do que esperava, contra todas as probabilidades, um dia recuperar. Epílogo. 3 anos depois. O sol de São Francisco filtra-se pela janela do meu pequeno apartamento com vista para a Golden Gate. 3 anos se passaram desde que deixei Nova York, desde que me separei de Frank. 3 anos reconstruindo uma vida que havia sido despedaçada em questão de dias. Terminei minha faculdade de fisioterapia aqui na Califórnia, longe do perigo, longe das memórias. Aos olhos de todos, sou apenas mais uma jovem profissional de 21 anos construindo sua carreira. Ninguém sabe sobre as cicatrizes invisíveis que carrego, sobre os pesadelos que ainda perturbam meu sono. Às vezes me pergunto onde Frank está agora. Se ainda persegue Michael. Se ainda pensa em mim como eu penso nele, constantemente, dolorosamente, com uma saudade que parece tão intensa hoje quanto no primeiro dia. Houve notícias, alguns meses depois de minha partida. Michael Santoro foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. Suicídio, segundo os jornais. Deixou uma confissão completa assumindo todos os assassinatos. Nenhuma menção a Frank como cúmplice. Nenhuma explicação para sua obsessão. Apenas um ponto final macabro em uma história de horror. Frank desapareceu logo depois. Não oficialmente. Pelo que sei, ele ainda trabalha no Departamento de Polícia de Nova York. Mas desapareceu da minha vida. Os contatos na Interpol que me protegiam disseram que era melhor assim. Mais seguro. Um corte limpo. Mas o coração não entende de cortes limpos. Não quando você amou tão intensamente, tão completamente como amei Frank. Não quando cada lembrança ainda é tão vívida. O verde de seus olhos sob a luz do amanhecer, o som de sua risada em momentos raros de abandono, a sensação de seus braços me envolvendo como se pudessem manter o mundo inteiro à distância. Em meu aniversário de 21 anos, voltando para casa após um plantão no hospital, encontrei uma única rosa vermelha na minha porta. Sem cartão, sem mensagem. Poderia ter sido de qualquer pessoa. Um paciente agradecido, um colega com uma queda por mim, um admirador secreto. Mas eu sabia. Da mesma forma que sei que às vezes, quando me sinto observada na rua ou no supermercado, não é apenas paranoia. Frank está lá fora, em algum lugar, observando, protegendo talvez. Ou talvez apenas incapaz de deixar ir completamente o que tivemos. 6 meses atrás, recebi uma mensagem no telefone satelital que nunca me desfiz. Terminei o que comecei. Você está segura agora. Sempre estarei observando. Sempre será amada. Não respondi. O que poderia dizer? Como poderia expressar em palavras o turbilhão de emoções que ainda sinto? O amor que nunca diminuiu, a raiva por ter sido deixada para trás, a gratidão por estar viva, o luto por uma vida que poderíamos ter tido. Hoje à noite, quando o trabalho terminar, irei até o mirante que tem vista para a Bahia. É um ritual que desenvolvi. Nas noites em que a saudade se torna insuportável, vou até lá e olho para o oceano, para as estrelas. Toco o pingente de estrela que nunca tirei do pescoço e imagino que, em algum lugar, talvez Frank esteja olhando para o mesmo céu. Algumas histórias de amor não têm finais felizes. Algumas apenas continuam, persistem como uma dor fantasma, uma lembrança do que foi e do que poderia ter sido. O que tive com Frank, tão breve, tão intenso, tão complexo, me transformou irrevogavelmente. Me fez mais forte, mais cautelosa, mais sábia. E apesar de tudo, da dor, do medo, da perda, me fez entender o que significa realmente amar alguém. Não o amor idealizado dos contos de fadas, mas o amor real, imperfeito, às vezes doloroso. A capacidade de ver alguém em toda a sua complexidade, com todas as suas sombras, e ainda assim escolher amá-lo. Talvez um dia nossos caminhos se cruzem novamente. Talvez, em alguma esquina movimentada de alguma cidade grande, eu veja um par de olhos verdes que reconheceria em qualquer lugar. Talvez nossas mãos se toquem novamente, e aquela eletricidade familiar percorra minha pele. Ou talvez não. Talvez o melhor final para nossa história seja este. Cada um seguindo seu caminho, carregando o outro no coração, transformados para sempre pelo breve tempo que tivemos juntos. De qualquer forma, quando olho para a estrela em meu pescoço, não posso evitar sorrir através das lágrimas. Pois mesmo nas noites mais escuras, as estrelas continuam brilhando, guiando os viajantes para casa. E quem sabe, talvez uma estrela também possa, um dia, me guiar de volta para os braços de Frank Almeida.